Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Você está vivendo o que você quer ou o que o mundo quer que você viva? Essa pergunta foi feita em um podcast da Marcela Saliberi e é um convite à reflexão. O medo muitas vezes nos paralisa, nos faz repensar e até retroceder. Mas já parou para pensar que ele também é um sinal, um indicador de que algo significativo está prestes a acontecer? Quase tudo que vale a pena na vida exige que enfrentemos o desconforto. O nascimento é assim. Na vida, estamos constantemente numa espécie de ponte entre onde estamos e onde queremos chegar. E o medo é o passo que precisamos dar para atravessar essa ponte. Ele nos protege, mas se não cuidarmos também, nos impede. Por causa dele, deixamos sonhos na gaveta, adiamos decisões e muitas vezes escolhemos a zona de acomodação em vez de uma vida plena. A coragem, então, não é a ausência do medo, é o medo em movimento. E escolher andar mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje eu te convido a se perguntar: o que você faria se tirasse esse medo que está te travando? Imagine o que você pode construir se você decidir atravessar essa ponte. E está começando mais um episódio do Ponto Estratégico com a Ana Lu no TPM no ar. E hoje meu convidado é muito especial. Quando eu comecei o podcast, eu perguntei para as pessoas, que marca de Taubaté e região elas gostariam que eu entrevistasse, que eu trouxesse aqui para a gente analisar. E foi unânime a escolha, o pedido do Café Conceito. E hoje eu recebo aqui o Diego Migoto, que é o CEO do Café Conceito aqui de Taubaté. E quero te agradecer pela presença, por ter aceitado o nosso convite para poder participar do Ponto Estratégico. Muito obrigado, Ana Lu. Fico feliz de estar aqui para compartilhar um pouco com você a jornada e a trajetória do Café Conceito e falar um pouco de marca e de negócios. Sim. E antes de eu entrar no assunto marca, já que a gente falou de medo, te deu medo de começar? Sim, sempre dá. Eu não sabia aonde eu estava entrando até, de fato, começar. Então, tem uma frase que eu sempre uso, que se a gente souber no detalhe tudo que a gente vai ter que enfrentar, a gente trava e não vai. Então, tem que pegar um pouco de coragem, entender se aquilo é para você mesmo e aí põe o medo de lado e vai, depois você vai resolvendo os problemas. Então, é meio que, de fato, trocar o pneu com o carro andando, né? Tem que ser. A vida do empreendedor é assim, né? E aí você tem que ter essa predisposição a ser empreendedor, senão você vai congelar no medo ali. É verdade. E me conta uma coisa. Antes, quando... Eu já vou começar com uma coisa que me deixou curiosa quando eu li aqui sobre o Café Conceito, né? Como é que é para você essa comparação do Café Conceito com o Starbucks, né? Que eu vi em alguns lugares como se fosse o Starbucks aqui da região, do Brasil. Sim. Enfim, você enxerga isso de uma forma positiva? Sim, porque a Starbucks, na verdade, é a minha referência de modelo de negócio, porém não dá para copiar. Eu tenho que pegar o que é o positivo e transformar para mim. O que eu vejo da Starbucks? Ela no feminino, ela seria uma velha senhora, muito bem posicionada e que não perde a sua majestade. A marca, salvo engano, ela existe há 53 anos. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, ela provavelmente fez há 50 anos atrás. Minha marca tem só 7 anos. Mas eu aprendo muito com ela todos os dias e ela é um case global, mundial, de uma cafeteria bem-sucedida. Porém, eu entendo que ela é um modelo muito fast food da alimentação fora do lar voltada para cafés, mais para o público americano. Então, se a gente observar como ela trabalha em cada país que ela opera, ela tem um detalhezinho, mas ela não é completamente daquele país. Ela é majoritariamente um fast food americano que está em outro país com um pão de queijo aqui no Brasil, uma coxinha, um cardápio um pouquinho diferente. E quando está no Japão é dessa forma também, quando está na China também é dessa forma. Ela se personaliza um pouco, mas não é aquele produto feito para o japonês, para o chinês ou para o brasileiro. Entendendo isso, eu peguei tudo que tem de positivo nesse modelo de negócio que eu acho muito interessante e transformei ali o Café Conceito na cafeteria que o brasileiro precisa, a cafeteria que o brasileiro merece. Por exemplo, a gente vende pão na chapa dentro da cafeteria. Então, a gente demanda de uma chapa ou um fogão com uma frigideira para fazer esse pão na chapa.
Isso é um pouco mais complexo para um modelo apenas de fast food. Então, é assim que a gente quer se posicionar. E se tiver comparação, que ótimo, porque é a melhor referência que eu posso ter aí de negócio bem sucedido. Eu né? achei fantástico e eu achei que faz jus a comparação, assim, Sim. do café com a diferença de que também vocês servem, né? Vocês têm o serviço ali na maioria das lojas. Em algumas lojas, sim. E isso eu também acho que é uma coisa que o brasileiro gosta. Gosto. Então, né, uma adaptação que faz todo sentido. Exatamente. Então, houve uma inspiração, né? Uhum. E por que o nome Conceito? Então, aí é uma boa pergunta. Eu fiz uma lista quando eu fui criar a primeira cafeteria, né? Própria, uma lista de mais ou menos 53, mais ou menos não, exatamente, 53 nomes. E tinha de tudo lá, né? Era 2017 isso, meio de 2017, eu era fotógrafo profissional há 12 anos e tal, já tinha uma vivência de mundo. Só que eu pensava em colocar nome em português por ser um objeto para o brasileiro, de fato eu sempre pensei nisso, né? Um produto para o brasileiro. Então, preferi trazer o óbvio na frente, já para ir quebrando pequenas barreiras de dificuldade, já trazendo branding desde o começo. Apesar da minha referência ser a Starbucks, se eu perguntar para você o que é Starbucks, dificilmente uma pessoa responde de primeira. Ela vai fazer uma pesquisinha no Google. Para quem não sabe da história da cafeteria Starbucks, né, existe o livro Moby Dick, que é um livro americano de conto, um conto de história fictícia, né? Onde tem lá um navio, que tem a baleia Moby Dick e tem a sereia Starbucks. Então, é um nome próprio que virou Starbucks, café, né? Coffee. Se eu coloco a minha avó na frente da Starbucks, que ela mal é letrada em português, imagina, ela não vai entender, não vai fazer uma referência. Mas se eu colocar ela na frente do Café Conceito, ela já vai pegar a primeira palavra, café, ela já vai entender do que se trata aquele lugar. Sim. Né? Diferente de Paris, por exemplo, que todo café é um restaurante e pode gerar um conflito. Mas aqui no Brasil não é bem essa ideia. Então eu já quis trazer o nome em português. Desses 53 nomes, eu risquei alguns que eram muito bons, mas estavam em inglês, e foi sobrando alguns outros. Os que eu mais gostei, não me recordo todos eles, mas o que eu mais gostei já tinha um registro de marca, que é o site, o domínio, né? O .com.br, o .com, e a marca registrada no INPI, que é o órgão que regula as marcas. Então, o Café Conceito não foi a minha melhor opção. Eu relutei, eu acho que um mês com o nome para ver, porque não quer dizer nada, né? A palavra café é o produto, mas o conceito ele é complicado, porque eu posso fazer uma coisa um pouco ruim e as pessoas falam, nossa, que conceito ruim é esse? Sim, ou fazer uma você coisa tinha que excelente acertar e aquilo virar um conceito de fato de produto. Mas depois eu fui me acostumando, vi que é uma coisa meio sonora, né? Meio não, é bem sonoro, Sim. né? O Café Conceito, e dava para brincar com o logo, com a arte, com a criação da marca em cima desse nome. E foi assim que nasceu. Então não foi uma coisa que corri atrás, que me inspirou, coisa do tipo, mas teve um pequeno estudo da minha parte mesmo, né? Eu sou formado em comunicação, com habilitação para jornalismo, mas sempre fui apaixonado por marketing das mais diversas formas que ele existe. Aí eu vi muito branding nesse nome, muito branding nessa marca, e assim foi. Muito bom. E aqui um adendo, né? Porque a gente fala, a gente quer trazer a estratégia das grandes marcas para os pequenos negócios também. Isso que ele falou sobre o registro de marca é fundamental. E às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas eu tenho um pequeno negócio, por que eu vou registrar minha marca? E se o seu negócio crescer, né? Ou às vezes você constrói ali dentro da sua região, ainda que seja dentro do seu bairro, um nome forte, e de repente você precisa mudar de nome. Então, é super importante quando a gente vai iniciar um negócio, a gente vai construir essa marca, a gente ter esse cuidado de verificar essa marca registrada. E não importa se você tem sua marca há 20 anos, não é registrada alguém que começou agora. E registrar, ela pode pedir para você não utilizar mais esse nome. Então, isso é importante também. E me conta uma coisa também que eu achei super curiosa. A gente estava até conversando aqui antes do podcast sobre isso. Você abriu de cara 10 lojas concentradas numa mesma cidade. Aqui, para quem não é de Taubaté, aqui em Taubaté, qualquer lugar que você vai tem um Café Conceito. E por que essa estratégia? Tá. Essa estratégia foi da seguinte forma. Primeiro, eu preciso validar o que eu estou fazendo, para ver se realmente faz sentido, se é um modelo de negócio que dá lucratividade, rentabilidade esperada, se ele para de pé. Primeiro eu tenho que acreditar para depois outras pessoas acreditarem, né? Só que a dor de fazer isso é muito grande, né? Eu nunca fui um gestor, eu nunca trabalhei para grandes corporações para ver como funciona uma organização com cada hierarquia funcionando ali, cada pessoa no seu quadradinho ali, né? Um gestor regional por loja ou
apenas daquela unidade, eu nunca vivenciei isso. E aí, quando eu fiz 10 lojas, eu aprendi a fazer por conta própria, obviamente buscando sempre conhecimento. Hoje é muito fácil conseguir uma mentoria, uma consultoria, né? Tem de todos os valores para todos os bolsos. E quando você tem um negócio, acaba fazendo parte, né? Então, eu aprendi muito por esse caminho também. Sempre sabia que eu ia ter problema e queria resolver ele o mais rápido possível. E faço isso até hoje. Mas a estratégia, basicamente, foi primeiro se tornar conhecido, né, com a estratégia de estar em todos os pontos de fato, até as pessoas falarem, nossa, mas não existe outra opção de cafeteria, essa daqui é a única que eu posso ir porque está em todo lugar. Fazendo uma comparação com farmácia, farmácias, elas são muito parecidas umas com as outras. Então, às vezes eu estou dentro de uma farmácia, se você perguntar para mim qual farmácia eu estou, dependendo se não tiver uma cor estampada nas paredes internas, eu não vou saber. Tem duas que se assemelham muito pelas cores, tem uma terceira que tem uma cor totalmente distinta, mas é mais ou menos como funcionam os bancos, né? Então, não tem uma coisa que distingue muito uma da outra. Né? Quase uma commodity. Mas, no segmento de farmácia, isso foi bem explorado em todas as cidades, que tem várias farmácias, né? Bancos da mesma forma. Só que cafeteria não tinha um segmento dominado na área. Então, eu falei, vou pegar minha cidade, aproveitar que eu estou aqui, logística fica mais fácil, e vou criar essa gama de cafeterias na mesma cidade. Na verdade, eu cheguei a ter 8 lojas em Taubaté, simultaneamente, né? Hoje são 10 lojas, e 2 no interior, no litoral, desculpa, que é a Ilhabela. Hoje existem 10 lojas Café Conceito aqui em Taubaté. E aí, quando a pessoa está dentro de um Café Conceito, ela sabe que ela está lá no Café Conceito. Tem cor, tem identidade visual, é um padrão visual para todas as lojas. Então, isso também me ajudou a construir branding. Só que foi com o custo do meu próprio bolso e do meu próprio suor, né? Aquela coisa de vender o apartamento, vender o carro. Na segunda loja, eu já tinha recomprado um carro, mas aí para abrir a terceira eu tive que vender de novo. Aí fui alugar carro. E eu acreditei todas as vezes no meu negócio, e acredito até hoje. E fui abrindo vários modelos diferentes. Dessas 10, talvez 2 tenham modelagens de loja similares. As demais são diferentes. Em tamanho, em localização, em proposta de compra. Uma no shopping, a outra tem 15 metros quadrados, é um containerzinho. A outra é um drive-thru, a outra tem 350 metros quadrados e 120 lugares. Então, fui traçando estratégias e validando. Hoje, quando aparece alguém querendo um modelo diferente, provavelmente eu já validei esse modelo que para ele é diferente, para mim é familiar. Então, isso me ajuda muito a vender franquia. Legal. Então, foi inspirado nas farmácias. De certa forma, sim. Mas no contexto e branding das farmácias também. E uma coisa que você falou das embalagens, né? Vou até pedir pro Eudes colocar nessa câmera. Tô aqui com um Café Conceito, assim, para me inspirar, né? Para fazer um merchan aqui pro nosso convidado. E eu acho lindas as embalagens, todas, assim. As primeiras vezes que eu fui no Café Conceito, eu fui no drive-thru. E eu adorei o drive-thru, porque eu viajo muito. Então, eu acho maravilhoso ter drive-thru de café, porque eu tomo café o tempo inteiro. Então, lá eu pegava as embalagens, né? Então, parece um presente quando você recebe ali os salgados e tal. Então, o copinho é um copo que a gente já conhece e tal, mas as embalagens parecem um presente, assim. Isso foi estrategicamente pensado também para trazer um posicionamento diferente dos cafés daqui? Sim. Você usou o exemplo da embalagem no drive-thru e nem sempre foi assim, né? Na primeira loja, eu não tinha dinheiro, literalmente eu não tinha dinheiro para personalizar uma compra de uma embalagem. Porque você não consegue comprar de pouquinho. Você tem que comprar 15 mil copos. E eu não venderia no ano 15 mil copos. Então, é um dinheiro que eu deixaria lá empatado para depois de 1 ano e meio recuperar esse valor investido. Então, eu precisava sempre de volume. E aí foi quando eu fui ficando instigado, preciso ter a segunda, preciso ter a terceira, para poder ter as coisas legais, personalizadas e também entregar branding, storytelling a partir disso, né? Esse copo, ele é o mesmo desde quando ele foi criado há 6 anos atrás, né? Foi um ano depois que eu abri a primeira unidade. A gente entrou com o copo personalizado. Eu optei em não mudar, deixei ele aí característico para as pessoas realmente ganharem familiaridade com o copo. De um lado está a marca, do outro lado está uma frase, que ela é bem brasileira, né? Que tem até uma música. Que a gente fez um trocadilho aí com que o café não costuma falhar. E faz todo sentido. E isso vira motivo para virar stories, para virar fotos, compartilhamentos em redes sociais. Já no drive-thru, a gente entendeu que o modelo de negócio ele é rápido, você tem que pegar e sair, e as pessoas dificilmente iam fotografar isso. Só que, por incrível que pareça, esse copo ele é muito fotografado, principalmente naquela loja. Todo mundo quer tirar uma foto dirigindo, mostrando o copo ali com a estrada e tal, e funcionou. E a embalagem da comida é uma forma da gente agregar valor à nossa comida.
Obviamente que o nosso produto ele é bom, só que ele não é ótimo. E a gente nem quer que seja ótimo, porque se for, ele vai ficar muito caro. Se ele ficar muito caro, ele já deixa de ser do dia a dia. Se ele deixa de ser do dia a dia, ele também pode deixar de ser popular. E aí o meu modelo de negócio já não é mais para aquele público que eu coloquei, que é o A, o B e o C. Posso fazer uma pausa rápida para Pode. falar sobre isso que você está falando? Gente, olha que interessante. Porque toda vez que eu, como eu tenho uma agência e trabalho com isso também, converso com pequenos negócios. E toda vez que a gente fala sobre posicionamento e modelo de negócio, como que você quer ser reconhecido? Ah, eu quero ser reconhecido pela qualidade. Eu quero ser reconhecido por ser referência. Eu sempre pergunto, referência em quê? Né? Então, olha que interessante. Ele está falando que o produto dele é bom. E é bom mesmo. Sim. Mas ele não é feito para ser muito bom, né? E a gente às vezes fala, não, eu quero que o meu produto seja muito bom, ou seja, um melhor. Mas será que tem que estar dentro com o público? Exatamente. Então, será que o seu público, ele compra um produto que é muito bom, que é o melhor, ou serviço que é muito bom, é o melhor? Ou, às vezes, ele vai no custo-benefício, ou, às vezes, ele vai por outros aspectos. Então, acho que ele está falando uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar também para até ver se o posicionamento que a gente está contando para o mercado que a gente tem, ele é condizente com o produto que a gente tem dentro da nossa loja, né? Ou o serviço que a gente oferece. Então, muito legal você trazer isso. Show. Pode continuar. E aí, quando a gente fala de embalagem, a caixinha, ela é... Se eu apagar tudo que está escrito nela e tirar todos os desenhos dela, vamos dizer assim, ela é uma caixinha simples, de cor branca, não tem cores além do preto e do branco, o branco já é do próprio papel, e a gente fez a impressão preta, porque a marca ela é preta e branca, né? Então, a gente colocou ali um pouquinho de marca na embalagem, de um jeito que o design fique leve, que fique gostoso, que fique minimalista também, que seja agradável aos olhos pelo minimalismo, e funcionou. Aí, novamente, não é a melhor embalagem do mundo, não é aquela mais cara, porque o custo de uma embalagem personalizada é muito alto. E eu só consegui colocar a caixinha para comidas personalizadas depois da 15ª loja. Pô, porque a caixinha é muito boa. A caixinha é boa, só que ela custa caro. Então, apesar de ser das mais simples, ela já custa muito caro. Então, a gente tem uma preocupação em pegar um material que não vai transpassar a gordura, não vai derramar, se tiver alguma calda, algum líquido ali junto com a comida, não vai derramar de dentro da caixinha. Tem que ter essa preocupação, né? Mas são custos que a gente vai avaliando e quando tem a oportunidade faz. Mas com certeza foi colocado bastante identidade da marca ali para as pessoas tirarem foto, para as pessoas já entenderem que aquilo ali é uma marca e aonde eu posso eu coloco marca, né? Então, não à toa eu tô aqui hoje com a camiseta da minha marca, justamente porque eu preciso divulgar isso o máximo que eu puder, né? Dentro de um contexto. Muito interessante. E assim, voltando rapidamente na questão das lojas aqui, que eu pulei uma pergunta importante. Para uma pessoa que não tem condições de abrir 10 lojas ao mesmo tempo, o que você considera que pode ser feito para que ela tenha presença de marca? Ótimo. Primeiro, começar com o branding, que é a elaboração da marca, entendendo o público, entendendo o produto, entendendo o contexto. Eu lancei um curso na época da pandemia, onde a gente não podia operar, que era Vivendo de Cafeteria. Eu tinha um módulo que só falava de branding. Então, vou abrir uma cafeteria. Beleza. Imagina uma sala, como essa que a gente está hoje, mas imagina que não tem nada nela. Paredes brancas, teto branco e piso cinza. Tá, agora eu preciso começar a decorar essa sala e dar o contexto que eu quero. É uma cafeteria para homem ou para mulher? É para mulher. Então, a gente pode escolher algumas cores que combinam com mulher. Não cores muito agressivas de forte, talvez cores mais tom pastel, que talvez combine, mas eu preciso entender uma outra coisa para saber a cor. Qual a idade desse público-alvo? Aí de 30 a 40 anos. Então, o tom pastel faz sentido. Se for abaixo dos 20, então cores mais vibrantes, talvez mais pro lado do rosa, ou cores mais puxadas nesse sentido, porque caracteriza mais aquela faixa etária. Tá bom, entendi agora a idade, entendi o sexo, agora eu tenho que entender o produto. Qual tipo de público eu quero atingir? Pessoas que se preocupam com a saúde ou pessoas que só querem comer bem e descontrair? E aí a gente vai construindo tudo isso, pintando paredes, colocando móveis, entendendo se eu quero que essa pessoa permaneça ali. Se esse ponto comercial cabe 50 lugares, eu não preciso que as pessoas façam um giro rápido de mesa a cada 15, 20 minutos. A pessoa pode ficar. Então a poltrona tem que ser confortável, a cadeira confortável, climatização de acordo, sonorização de acordo. Então tudo isso vai trazendo a presença de marca. Quando eu montei a primeira loja, até hoje, ela não existe mais, infelizmente, a gente fechou, devido a
o que mudou do centro da cidade, né? Ele deslocou para bairros. Era linda aquela loja. Era a loja que eu mais gostava, porque tinha ali muita identidade. Vazio, né? A madeira do balcão, algumas lojas têm até hoje, mas era madeira mesmo, não era MDF. Uma madeira robusta, assim como essa, grossa. Trabalhada artesanalmente, serralheria feita artesanalmente, a iluminação feita com capricho. Não é uma luminária que eu ia numa loja de departamento, de construção, por exemplo, e comprava uma luminária pronta. Era uma luminária feita artesanalmente. Ali fui eu mesmo que fiz, pintei, desenvolvi. Então, tinha muito capricho ali. E o que eu queria? Uma cafeteria que remetesse uma coisa meio retrô, Nova York, anos 50, com uma pegada industrial, mas sem ser aquela coisa rústica demais, com uma iluminação bem meia-luz, mais escurinha, um ambiente confortável para você ficar. Naquela época eu só tinha 33 lugares na cafeteria, 32 lugares, na verdade, na cafeteria, e infelizmente era pequeno, então só não tinha espaço para aumentar. Foi quando, em menos de um ano, resolvi abrir a segunda unidade, que é 4 vezes maior do que essa primeira, e eu supri essa necessidade de espaço físico. Mas para ter identidade, mesmo como unidade, uma presença de marca, mesmo como unidade, você tem que ter uma identidade muito bem definida, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse uma única cafeteria do Diego, onde eu não precisasse reproduzir ela dentro de um orçamento que eu preciso respeitar, que é do meu cliente franqueado, geralmente, eu faria ela com muito capricho, assim como eu fiz a primeira. Nada comercial, coisas que eu não vou encontrar em qualquer lugar, mas com elementos que vão transformar aquilo numa cafeteria modelo, única, exclusiva, e as pessoas iam com certeza pagar caro para tomar um cafezinho lá só para estar naquele ambiente, para tirar foto, para ler um livro, seja como for. Muito bom. E o que você está dizendo é interessante, né? Ver se eu pesquei aqui o que você trouxe. Que a identidade de marca, na verdade, ela foi construída junto com o seu modelo de negócio. Sim. Né? Então, muitas vezes as empresas, e isso eu vejo todos os dias. Essa semana mesmo, foi apresentar uma proposta e a pessoa, não, eu preciso investir nisso, e depois eu vejo a minha marca. E aí, às vezes, as pessoas não têm essa consciência de que a marca, ela nasce junto com o modelo de negócio, porque ele faz parte da estratégia de marca e vice-versa, né? E que é isso que faz com que as pessoas paguem mais pelo seu produto ou com que o seu produto venda para mais pessoas. Então, o que você está trazendo para a gente é que isso é um processo que se faz ao mesmo tempo. Com certeza. Existem as exceções, né? Que às vezes deram muito, muito certo. Mais do que quem pensou demais para fazer. Sim. Mas se você consegue construir isso com esse contexto, com essa mentalidade, a chance de dar certo é muito maior, né? Quando a gente está começando alguma coisa do zero, a chance de dar errado, eu costumo dizer que é 80-20. 80% de chance de dar errado. Agora, se você se capacitar, se você se preparar, se você juntar todos os pontinhos e tiver aquele pequeno fator de sorte, que foi o que eu considero que tive, deu certo. Aonde que eu tive sorte? Talvez em ter uma coisa que eu fiz para mim, mas as pessoas também compraram a ideia daquele que eu fiz para mim, aquele primeiro café, com a minha identidade, com a minha visão de mundo, e as pessoas compraram aquela ideia. Eu acho que ali eu tive sorte. Eu poderia ter errado na cor, na iluminação ou no produto e não ter sido o sucesso que foi ali por muito tempo. Você fez para ser franquia, a primeira ou não? Eu não pensava em franquia, mas antes de inaugurar a loja, eu dizia para mim mesmo e para as pessoas mais próximas que eu queria ter o máximo que a minha saúde e meu trabalho permitisse, né? Então, hoje eu trabalho da mesma forma, com a mesma mentalidade, e não mudei o discurso. Só que a gente vai colocando metas, né? Então, a minha meta para esse ano é chegar no número de 50, no mínimo. E quem sabe um dia, dentro de um plano que a gente já estruturou ali de 5 anos, 1.000 unidades. É totalmente possível. A gente dobra a meta, né? Exatamente, dobra e vai dobrando. Maravilhoso. E quais são as principais estratégias de marketing do Café Conceito? Quero segredinhos, eu quero segredinhos aqui. A gente não tem principais estratégias de marketing, tá? Eu acho que não tem nada, e eu tenho aprendido muito com as mentorias e cursos que eu tenho feito. Por exemplo, dentro do McDonald's, existe ali todo dia uma tentativa de uma campanha para pegar. Só que a que pega muito, mas ela não foi única, não foi a única pensada.
todos os dias, dentro de um mês, 30 dias, eu lancei 30 campanhas, a que deu certo, ela se destacou. Hoje eu não consigo fazer isso no Café Conceito. Eu tenho meu departamento de marketing, é o que tem mais pessoas hoje dentro da empresa. A gente tem lá o escritório da franqueadora. Ao todo somos em 10 pessoas. 10 no marketing? 10 no escritório todo tá. da franqueadora, né? Cada um no seu segmento ali. Vendas, administrativo, financeiro, operações e marketing. No marketing eu tenho 4 pessoas. É o departamento que eu mais tenho pessoas. E eu participo um pouquinho dele também, não tão ativo, mas eu participo um pouco dele também. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade. E... Desculpa, a sua pergunta inicial? O seu marketing é todo interno hoje. Isso, você perguntou as minhas estratégias de marketing. estratégias? Então, a gente não tem uma estratégia específica para fazer dar certo, mas tem que pegar tudo que tem disponível no mercado e ir trazendo, né? Você é especialista em tráfego pago? Não sou. Hoje, a minha maior estratégia de marketing está na minha própria loja. Em fazer uma loja funcionar dentro dos parâmetros que ela tem que funcionar. Porque dali o cliente ele vai gostar, ele vai falar para alguém que tem uma predisposição ou quer ter uma cafeteria, vai se interessar, vai lá ver também, poxa, que legal, vou querer uma. Então, Mas aí não investe em performance hoje? Invisto minimamente. Perto de tudo que eu invisto, meu maior marketing é a própria loja. Então, uma boa fachada, um letreiro que a gente entendeu que PDV. É indiscutível é o PDV. A gente fez uma pesquisa com os clientes, colocando em 12 lojas, a gente colocou ali pessoas coletando na prancheta mesmo, anotando entrevistas com os nossos clientes diretamente. E a gente fez uma série de perguntas para eles, né? Uma das perguntas era como ele conheceu o Café Conceito. E aí eu fiquei surpreso, porque eu lembro que no passado eu investi muito em tráfego pago, eu investi muito em divulgar produto, divulgar o ambiente, a loja, etc. Hoje eu não faço tanto mais isso. Mas 70% das pessoas responderam que elas conheceram o Café Conceito através da fachada, do passar na frente. Entendido isso, nessa época eu não tinha nenhum letreiro luminoso. E a gente investiu cada vez mais em fachada, em letreiro luminoso. Hoje um dos maiores investimentos de decoração de uma loja é o próprio letreiro, é a marca ali em evidência. Então isso traz público para a gente, segundo os nossos próprios clientes, naquela amostragem que a gente fez. Então essa é uma boa estratégia de marketing para a gente. Produto, fotos bem elaboradas, fotos que são reais do produto e não são fotos montadas, como a gente tem essas marcas de lanches, né, fast food, você vê que o fotógrafo ali no estúdio, ele produziu demais a foto, e quando você pega, você tem uma frustração, falando, não é bem assim. Sim. Então a gente tenta ser realista nisso, o máximo que dá, obviamente que tem uma produção, mas a gente tenta ser realista nisso, com a iluminação e tal, e trazer um marketing mais real, mais verdadeiro, misturando um pouco de foto produzida com um pouco de foto do mundo real, com um videozinho meio tosco, mas o mais tosco geralmente é o que viraliza. Então, se a gente fizer aquelas coisas muito produzidas, realmente não dá retorno. E a gente foi aprendendo com o andar da carruagem. Então, o nosso marketing basicamente está dentro da nossa loja, está nas nossas redes sociais também. E a gente quer que as pessoas vivam o lifestyle do café. Por isso que o copo tem essa frase, não tem o Café Conceito dos dois lados. E isso não deixa de ser marketing para a gente. Muito bom. Então, hoje a sua estratégia é muito mais pautada em marca, né, em branding, do que necessariamente em performance. Sim. E eu gosto muito da parte de performance, eu acredito nela, mas eu acredito nela caminhando junto com a marca também. E a gente vê no mercado, né, as grandes empresas que investiram muito, 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 muito em performance e diminuíram o investimento delas em branding, todas tiveram queda de faturamento. E aí, depois que voltou a equilibrar, voltaram a ter ali um aumento de faturamento também. Então, eu acredito que uma coisa impulsiona a outra, sabe? E outra coisa interessante que você trouxe aqui também, e que vale a gente pensar, né? Você vê, ele tem toda uma preocupação com a embalagem, toda uma estética dentro da loja, mas quando ele fala de redes sociais, de fotos, de conteúdo, o conteúdo também não precisa ser tão produzido perfeito, impecável, para que aquilo traga retorno. Até porque, quando a gente fala de redes sociais, a gente está querendo ver realidade. Né? Não necessariamente aquela coisa muito engessada. E hoje, qual que é o posicionamento de vocês? Posicionamento, ele... Até para falar de marketing, né, a gente tem 2 clientes. A gente tem um cliente franqueado, que a franqueadora, né, continua em crescimento, então ela precisa vender novas unidades, franquias, e tem o nosso cliente final. De modo geral, né, falando de posicionamento é muito amplo, mas a gente tenta surfar as ondas as hypes que acontecem, de um jeito muito ético, sem ficar olhando para públicos muito segmentados. A gente tenta ao máximo não ficar abraçando causas que
são muito passageiras e coisas que podem nos colocar em situações, e hoje em rede social isso é muito delicado, de cancelamento. Então, não somos tão grandes assim para ter um cancelamento nacional, mas também somos grandes o suficientes para termos cancelamento de uma única cidade que tem 10 unidades, por exemplo, e isso já ser um fator ruim. Agora, falando de posicionamento de produto, a gente tenta se posicionar entre o ótimo e o bom. Então, a gente quer ser um pouco melhor que o bom e um pouco abaixo do ótimo. Nós temos que ser populares a ponto de o cliente poder ir lá em um determinado dia, né? Como a gente tem um cardápio muito vasto, comer realmente como um rei, no outro dia só tomar um cafezinho para acordar e tá tudo certo, e ele ter dinheiro para ir nessas duas situações. E geralmente é isso que acontece. Então eu tenho ali muitos clientes, eu percebo isso pelas minhas lojas próprias, que estão ali todos os dias trabalhando com o computador, fazendo uma reunião, tomando só um café e uma água com gás e deixando um ticket realmente baixo na cafeteria, mas eles voltam com as famílias deles no final de semana ou em alguma data especial e vão deixar um ticket ali muito interessante de consumação. Então, o posicionamento da marca para com o produto e para com o cliente é esse, ser o popular, o tradicional, também o familiar e o do dia a dia. Então, eu tenho vários momentos do dia para eu consumir aquele produto, né? Isso traz uma complexidade operacional. Isso é um pouco desafiador para o modelo de negócio. Então, para quem quer negócio para ganhar dinheiro apenas, talvez a cafeteria não seja o melhor lugar. Talvez você abrir uma pizzaria no período noturno, focar muito em delivery, muito em performance, rodar salão, ou uma hamburgueria, ou um fast food desse tradicional. Eu estou falando aqui pizza e hambúrguer, porque são as coisas mais tradicionais que você compra num delivery de noite, né? Mas tem uma comida japonesa também. Então, se for para ganhar dinheiro apenas, talvez esse seja o melhor negócio. Agora, se você gosta de servir pessoas, atender pessoas, ter um lugar que você pode participar daquele lugar também como cliente, que é o que eu busco no meu negócio, a cafeteria realmente é muito encantador. Eu tenho prazer em ficar ali no salão trabalhando, atendendo, observando, ou trabalhando, servindo alguém ali como atendente, né? Como talvez barista, até na cozinha, por exemplo. Ou como cliente sentado com o computador aberto, com ar-condicionado e trabalhando como se fosse um home office. Eu amo café, sou apaixonada por trabalhar em café. Eu vou trabalhar em café de vez em quando. Às vezes, quando eu vou para São Paulo, eu vou para trabalhar em café. Então, eu adoro. E não perde nada Café Conceito para outras cafeterias. A gente busca trabalhar sempre o ambiente, né? Para que a pessoa tenha esse conforto. E aí tem que tomar esse cuidado. Qual público eu quero atingir? Se eu chegar para um conforto de uma poltrona ali de R$5.000, toda chique, primeiro, vai ser caro demais eu montar e replicar esse modelo de negócio para outras lojas, e eu posso causar também uma certa intimidação da pessoa chegar lá, por exemplo, no final de semana, de camisa regata e chinelo, falar, pô, tá muito chique, eu tenho que colocar uma beca boa aqui para entrar nesse lugar. Aí isso intimida. Então, a gente tem esses restaurantes de alta gastronomia que você não vai de qualquer jeito. Você vai pensar na roupa para ir. O Café Conceito, você não pode pensar na roupa para você entrar lá. Se tiver de chinelo ou de roupa de academia, você vai entrar da mesma forma. Então, Perfeito. Esse é o posicionamento. E isso é interessante que você está falando, né? Porque teve uma época, principalmente um pouquinho antes da pandemia, ali na pandemia, que a gente falava muito de nicho dentro do marketing, né? E falava muito sobre esse conceito de persona, que eu considero que ele é muito relevante. Mas quando a gente fala de um negócio que tem um público variado, a estratégia de marca precisa estar muito mais focada na narrativa do que necessariamente no público. Sim. Né? Então, você vai pegar ali uma intersecção entre esses públicos em que eles conversam e que aquilo que você vai oferecer para eles faz sentido, mas você vai focar muito mais na sua narrativa de marca, naquilo que você tem a oferecer, e você acaba atraindo as pessoas que têm ali interesse ou que gostam daquilo que você tem a oferecer. Faz sentido? Faz sentido, é isso aí. Muito bom. E hoje vocês investem quantos por cento do faturamento em marketing? 2% em média. 2% em média. É o que a gente recomenda para as unidades franqueadas e é o que eu faço na própria. É pouco, se você for pensar, né? Eu acabo investindo um pouco mais por ser o franqueador e ter unidades próprias, eu acabo testando muito na minha loja e por isso eu acabo investindo um pouco mais. Mas 2% é o suficiente para fazer o básico, né? E para franqueados que têm uma predisposição, uma visão de marketing, a gente entrega ferramentas, direcionamento para que ele possa fazer mais. Mas não necessariamente é o dinheiro que manda aí. É a inteligência de como vai ser feito, né? Então, eu abri minha loja quietinho aqui, mas tem um shopping enorme na frente. E eu não fui lá bater perna e fazer a política da boa vizinhança, entregando o bom e velho panfleto e dando uma oferta naquele panfleto para os
lojistas, né? Os funcionários que trabalham naquele estabelecimento e os próprios donos e etc. que trabalham lá. Às vezes o segurança, o faxineiro, tem todo um ecossistema de pessoas ali. Sim. Então, para que eu tenha aquela pessoa no dia a dia, eu posso fazer uma oferta exclusiva para aquela pessoa. Isso é uma forma também de converter, né? Muito bom. E como que você... hoje você tem só estrutura interna, externa de marketing, de comunicação. Você tem alguma coisa ou você Então, só... para o meu cliente final, que é o cliente que vai consumir o café, eu tenho só a estrutura interna. Agora, para o meu cliente futuro franqueado, vamos dizer assim, né, para os leads que a gente faz captação, nós temos uma parte de estrutura interna também, como assessoria de imprensa, como agência de tráfego pago focado para a franquia, que é muito diferente de fazer um tráfego pago para vender o produto Sim. café. Então, a gente tem estrutura interna e externa. Muito bom. E quais os pontos que você considera que fizeram você chegar a 24 lojas hoje? Tá. O principal dele, né, ter vivenciado os modelos de negócio, vivenciado o negócio. Então, a gente vende com verdade e com transparência. Tem muitas marcas que elas tentaram crescer de um jeito, não vou falar desonesto, mas de um jeito agressivo, a ponto de soar desonesto. Então, vender a qualquer custo, prometer mundos e fundos, prometer mentira. Então, hoje eu só prometo aquilo que eu alcancei. Se eu consigo, eu tenho certeza que as outras pessoas conseguem também. Porque as ferramentas que eu fiz para acontecer, eu entrego elas literalmente, né, de mão beijada para o meu franqueado, que tem acesso a todos os nossos manuais, treinamentos, tem acesso a nós, né? Sim. Diego, sua loja é ótima, mas a minha não é boa. Não, peraí, vamos entender a sua loja, por que ela não é boa? Porque não tem como não ser boa para o modelo de negócio. Tem um mentor, exatamente. Legal. Então, a gente tem que entregar estratégia, tem que entregar muito para o franqueado para ele poder performar. E quanto você se envolve no marketing hoje? Então, eu gostaria de me envolver mais, né? Tem esses nomes em inglês para tudo, né? Então, na categoria do CEO, que é onde dizem que eu me encontro hoje, mas eu não vejo... O negócio, ele não é tão grande assim, né? Eu costumo dizer que a gente já é grande o suficiente para ter grandes responsabilidades, mas ainda é pequeno para ser mais ousado. Não tem... Tá no lugar como mais fazer, difícil. Tá no lugar mais difícil. É o nem, né? Nem é aquilo e nem é o que começou lá atrás. Então, as responsabilidades são grandes, os desafios são grandes. Eu gostaria de me envolver mais com marketing no sentido do que eu fazia no passado. Como eu fui fotógrafo 12 anos, eu fotografei muita publicidade, eu gostava de me envolver nas produções fotográficas, eu fazia as fotos. Hoje a gente contrata fotógrafo para fazer foto, quando dá eu acompanho, mas é feito um briefing antes, eu participo do briefing, né, da campanha. Então, eu consigo participar talvez menos ativamente. Então, quando tem alguma hype do momento, alguma coisa, uma onda que a gente possa surfar, eu percebo que por muitas vezes eu perco o timing de fazer por não estar ali executando junto com a galera do marketing. Então, eu fico um pouco frustrado por isso, mas eu entendo que é momento. Daqui a pouco a gente vai ter possibilidade de surfar todas as ondas e as melhores ondas nessa situação. Mas do meu tempo todo eu devo focar ali uns 20% no marketing. Então, é uma parte mais de diretriz mesmo, né? Sim. A gente tem ali um padrão que a gente estabelece para o começo do ano ou para um período. E aí a equipe vai seguindo aquilo conforme o nosso direcionamento. E conforme a gente vai chegando em lugares também, né? Hoje nós estamos, de cabeça não vou saber dizer quantas cidades, mas em todo o Vale do Paraíba e região de Campinas e Ribeirão Preto também. Então a gente está crescendo pelo interior. Quando a gente estiver nas capitais, talvez a estratégia de marketing tenha que mudar um pouco, principalmente para as capitais. Vocês abriram Sumaré, né? Sumaré já é São Paulo. Sumaré, região, que não é o bairro Sumaré, é a cidade eu achei Sumaré. Que era o bairro Sumaré. É confuso, né? Tem algumas cidades que são bairro também. A gente tem Indaiatuba, Campinas, Sumaré e estamos para inaugurar uma em Ribeirão Preto nos próximos 3 meses, que é uma cidade grande, né? Enorme. Cidade muito grande. Muito bom. E tem alguma ação, investimento em marketing que você fez que deu muito ruim? Eu acredito que sim. Agora, para pensar em uma assim, que é um case do que deu ruim... Eu acho que assim, nada deu ruim a ponto de, cara, eu fiz isso e converteu ao contrário e ganhei um problema. Não, mas eu acho que teve campanhas furadas, assim, que a gente pegou um dinheiro acreditando em alguma situação. Eu tive uma vantagem muito grande, né? Primeiro, ser formado em comunicação e depois ter fotografado para o mercado publicitário. Então, eu sempre soube o que é furado e o que não é. Tem coisas, e aí, obviamente, que tem as exceções, mas às vezes a gente faz um investimento muito grande em material impresso e esse material não converte, né? De mídias que não estão ali
com penetração proporcional ao valor que você investe. Então, hoje você coloca R$1.000 no tráfego pago, você pode escolher, você paga um outdoor por R$1.000 em média, por 2 semanas com a impressão, tudo, né? Os custos gerais vai dar uns R$1.000, ou R$1.000 em tráfego pago. Depende, tem que analisar. Aonde está esse outdoor? É uma avenida principal que meu público-alvo passa lá? Pode ser uma boa, mas R$1.000 em tráfego pago entrega muito mais. Então, assim, errei fazendo outdoor, eu gastei dinheiro em lugar que não valia a pena, eu acredito que não converteu. E na maioria das vezes você não vai saber se converteu ou não. Isso é brand, não marca, é... né? Exatamente, é reforço de marca, você não vai converter ali. E talvez produtos que eu lancei que foram furados. Que deram ruim. Deram ruim, não vendeu, né? A diferença de uma pequena rede errar e um pequeno estabelecimento errar é diferente de um McDonald's errar, por exemplo. O McDonald's tem um case que eles comentam, né? O ACMO de marketing comenta, eles lançaram lá umas batatinhas no formato de um determinado filme que lançou infantil, e eles tiveram que fazer toneladas e toneladas e toneladas daquela batatinha, e no final das contas não vendeu a batatinha, porque não era a batatinha do McDonald's, já é a batatinha do McDonald's, ninguém quer algo além daquilo. Sim. E aí encalhou aquilo lá e foi um case fracassado, mas a gente não chegou nesse ponto e não quer chegar nesse ponto também de erro. Por favor. E quando a gente fala em franquia, os esforços e os cuidados com a marca, eles são um grande desafio, né? Sim. Porque a gente tem ali as diretrizes da marca e tem aquilo que está acontecendo localmente, que também precisa ser respeitado. Como que você administra isso? Tá. É muita regra. É muita regra. Então, a gente tem a assessoria jurídica, que faz parte da nossa equipe externa, que estabelece muitas coisas e é um aprendizado. Então, para cada época, passado ali um ano... de 2023 para 2025, agora janeiro de 2025, nós dobramos o tamanho da rede. Era 12, agora estamos em 24. O aprendizado com 12 é diferente do aprendizado com 24, que são lojas mais distantes, perfis de franqueados diferentes. Então a gente teve que mudar muito as nossas políticas internas do que pode e do que não pode. Então, rede social. No começo, a gente não podia ter, ninguém podia ter outra rede social a não ser o @Café Conceito, que é um perfil único. E todos os franqueados estavam debaixo daquele guarda-chuva. Qual que é a minha responsabilidade quando isso acontece? Cara, eu tenho que divulgar o produto certo. Você tem que gerar também. Eu tenho que gerar ali, talvez, cliente, gerar consumo para o meu franqueado. Só que qual análise eu tinha que fazer no começo? Será que o meu franqueado está apto a gerir o negócio dele e fazer um marketing bem feito? Então, preciso conversar com eles. E olhando o perfil daquele cenário inicial que eu estava, não tinha esse perfil. Ou pelo menos não estava claro que ia dar bom. Né? Não estava claro. Num segundo momento, a gente fez um teste. Em caráter de teste, super engessado, cheio de regras, criamos um manual para o franqueado ter o próprio Instagram dele. Café Conceito, ponto, nome da loja. Que às vezes é uma cidade, às vezes é só um apelido ou um local onde a loja está instalada. E a gente deixou esse teste rodando por 3 meses e avaliamos cada passo do franqueado. Que tipo de imagem ele vai postar. Ele vai pegar o celular pior que tem para tirar uma foto e postar uma foto tremida, sem foco e feia no Instagram. Então é o zelo que a gente tem pela marca. E uma outra preocupação. Ele vai dar manutenção naquilo? Então a gente teve que criar regra para isso também. Se ele não movimentar o Instagram dele em determinado tempo, a gente tem que dar uma notificação e avisar para ele ocultar o Instagram. Não precisa deletar, mas oculta. E o dia que ele voltar a movimentar com constância, aí beleza, deixa online. Imagina que você tem uma loja numa cidade pequena, ou uma cidade grande que seja, de 100 mil habitantes. Aí você vai lá e tem um contato com uma unidade de Café Conceito naquela loja, e você fala, nossa, que loja legal, fala com o funcionário lá no atendimento, com o barista. Que loja legal, você tem Instagram? Ah, tenho, é Café Conceito, ponto, loja de cidade grande ou pequena. Beleza. Aí a pessoa entra e fala, nossa, mas tem 2 publicações e faz 6 meses que vocês não postam. Então foi a primeira oportunidade que a pessoa teve para ter um contato virtual com a marca e foi frustrante. Vai ter decepção. Diferente dela entrar lá no @Café Conceito e ver material novo todo dia, promoção, repost de clientes, várias lojas, os endereços das lojas, mostrando que ela pode ser um franqueado também. Então, essa era a nossa preocupação. Será que o nosso franqueado vai dar conta? Só que a gente foi surpreendido positivamente. Então, naquela amostragem desses 3 meses que a gente fez teste, todos eles criaram material de altíssima qualidade, seguiram as orientações de contratar ali agências de marketing, pessoas para administrar a conta da rede social, e a gente está bem feliz com o conteúdo que a galera está criando ali. Eu posso dizer que hoje os conteúdos mais legais não é mais a marca que faz, do dia a dia, assim, do cotidiano, são os próprios franqueados. Isso é muito bom.
Muito bom. Diego, e para a gente finalizar, que mensagem que você deixa para as empresárias, para os empresários que estão assistindo a gente agora em relação a marketing e construção de marca? Tá. Eu acho que é mais fácil você fazer um negócio a partir do que você divulga, a partir do marketing, do que pelo produto. Tem muita gente que perde muito tempo com o produto, quer ter o produto perfeito, quer ter seja o produto que for, né? A perfeição e o primor do produto. Na maioria das vezes, isso é perda de tempo. Se você consegue entregar valor a partir de uma marca, às vezes o produto é normal, é igual aquela degustação do vinho às cegas, onde você não vê a embalagem, não vê o rótulo, você pode ser facilmente enganado pelo seu paladar. Se você olha o rótulo, automaticamente você vai... As duas garrafas são iguais, eu não sei qual é o produto, eu estou comprando com os olhos naquele primeiro momento. Então o desafio é fazer um produto adequado para aquele nicho de precificação que você vai fazer, daquele valor que você vai vender. Eu acredito que focando mais em marca e menos em produto, as coisas tendem a dar certo. O que não quer dizer que o produto deva ser ruim. Ele deva ser bom e você vai priorizando depois do produto, né? Você vai elevando o nível daquele produto. E óbvio, se você tem uma marca boa e um produto ruim, as pessoas vão comprar uma vez só. Se você tem uma marca boa e um produto bom, as pessoas vão virar seus clientes. Se você tem uma marca ótima e o seu produto sai do bom, começa a ser muito bom pro ótimo, as pessoas vão perceber isso e vão estar andando com você. Então, é mais ou menos assim que eu vejo hoje construção de marca e evolução no mundo dos negócios aí de quem está começando, né? Tem uma frase que eu escutei no podcast que chama Para Dar Nome às Coisas, que fala o seguinte: o aperfeiçoamento está no caminho. É isso aí. E eu acho que faz todo sentido, né? Principalmente por tudo que você trouxe até aqui. Sim. Então, quero te agradecer por ter batido esse papo delicioso com a gente aqui hoje. Acho que você trouxe lições muito valiosas pra gente enquanto marketing, enquanto construção de marca. Desejo muito sucesso pro Café Conceito. Eu quero continuar tomando café lá bastante para trabalhar, para no drive-thru. E parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, muito Obrigado. Bacana. De Taubaté para o mundo, né? Estamos na construção de um caminho muito brilhante pela frente, muito... É inspirador para mim continuar empreendendo e poder agregar a vida de outras pessoas também com empreendedorismo e com café, que é uma bebida, não precisa falar, né? É a bebida mais consumida do mundo. E, gente, a gente precisa parar de exportar meme, né? É verdade. Começar a exportar. É isso aí. A gente tem que começar a exportar coisa, né? O potencial de Taubaté, porque a gente só exporta meme, entendeu? Exatamente. Então vamos de café de Taubaté pro mundo. Mas agora. Tem muita marca boa aqui em Taubaté, que já é conhecida nacionalmente, tem até marca taubatiana indo pro mundo afora aí. Eu quero ser uma delas aí. Maravilhoso. Muito obrigada. Show. De nada. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Deixe o seu insight favorito aqui nos comentários pra gente poder dar uma olhadinha para eu responder vocês. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.